Seja bem-vindo ao canal Poder Interior. Este canal é dedicado ao poder de transformação do ser humano e também ao bem-estar interior. E hoje nós vamos falar como relaxar a mente. Primeira coisa, um alongamento leve, exercícios de alongamento. Sabe esses exercícios de alongamento que as pessoas fazem antes de correr? É mais ou menos assim. Então a gente começa pela base do corpo, né? Pelos pés. Você pode fazer movimentos rotativos. Começa por um pé, no caso o pé esquerdo. Então faz um movimento rotativo para um lado, depois faz o outro movimento rotativo para o outro. Fez o pé esquerdo, vai para o pé direito. E a ideia é começar da base do corpo até o topo. Então fez os pés, vai para as pernas. Então faz um movimento rotativo com a perna de um lado, faz do outro, vai para outra perna e novamente. Fez as pernas, vai para a parte do abdômen, da cintura. Então aquele famoso exercício que vai para um lado, né? E aí vai para o outro. Depois que você fizer esse exercício, pode fazer aquele outro, sabe? Estica bastante, né? Ó, você pode fazer cada exercício, eu diria umas 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aí você vê o quanto você se sente confortável e o quanto leva para você ir relaxando cada vez mais. Depois da região abdominal, você faz o ombro, né? Você pode ir para trás, ó, relaxa e para frente, tá? Relaxa. Depois do ombro, pescoço, ó, um lado e pro outro, tá? Ó, sabe? Faz um movimento rotativo bem gostoso, relaxa bastante, tá bom? Depois do ombro, aliás, depois da região do pescoço, faz uma massagem aqui no ombro, tá? Ó, então vocês estão vendo que nós estamos fazendo o movimento de baixo para cima, ó, tá bom? Tá? Depois que fez essa massagem, dá pequenas batidinhas aqui na nuca e vai subindo, aí na cabeça e para aqui entre as sobrancelhas e volta, tá? E volta. Pronto. Então, essa foi a primeira parte, né? Então, nós começamos da base do corpo até o topo. Depois do alongamento, respiração. Então, inspira e expira. Inspira, expira. Pode fazer isso umas 3 vezes, 4 vezes, às vezes que você achar necessário. Tudo bem relaxado mesmo, porque é o início do processo de relaxamento para ajudar o corpo a relaxar, porque o corpo relaxando, automaticamente você já vai relaxando a sua mente também. Então, fez o alongamento, fez essa respiração, o exercício da respiração, procura um lugar calmo da sua casa. Geralmente o melhor local é o dormitório, é o quarto, tá bom? Controla o local, desliga o celular ou silencia o celular, porque não dá para relaxar a mente com o celular ligado e o zap lá apitando, né? Então assim fica meio complicado. Eu indico, para relaxar a mente, eu indico a posição sentada. Eu não recomendo deitar, porque se você deitar, você pode acabar dormindo. E este vídeo não é sobre como dormir, é como relaxar, é como relaxar a mente, tá bom? Então eu recomendo a posição sentada, pode ser na cama ou numa cadeira. Eu particularmente eu faço na cama, porque aí eu relaxo mais as pernas, ficam mais relaxadas, tá bom? As mãos você pode sobrepor uma mão na outra, né, e deixá-las assim no colo. Tente descobrir qual o seu tipo de memória. Algumas pessoas têm uma memória visual, outras pessoas têm uma memória auditiva. O que seria isso? Pessoas que têm uma memória visual, então elas lembram muito mais do rosto das pessoas, né? Elas
consegue lembrar dos locais onde elas vão com muita nitidez. Então, essas pessoas elas têm uma memória visual. Outras pessoas têm uma memória mais auditiva. Pessoas com memória auditiva, elas lembram mais de sons, de palavras. Então aí você tenta descobrir qual o tipo de memória que você tem. Por quê? Na hora de relaxar, uma pessoa que tem a memória visual, ela vai ajudar a mente a relaxar visualizando uma paisagem que traz paz para ela. Então, se você tem uma memória visual, você começa o processo de relaxamento ali sentado, respirando com calma, visualizando uma paisagem que lhe traga paz, tranquilidade, inspiração, alegria, não é? Agora, se você é uma pessoa que tem uma memória mais auditiva, eu recomendo que você faça uso de alguma afirmação positiva. Pode ser também uma oração, se você tem uma inclinação mais religiosa. Pode ser uma passagem da Bíblia, não é? Eu tenho até uma afirmação que eu escrevi aqui que você pode usar no início do seu relaxamento, que é a seguinte: o universo me ama, a vida está do meu lado, está tudo bem aqui e agora. Você começa respirando com calma. Se você tem memória visual, visualize a sua imagem, sinta cada detalhe, percorra cada detalhe dessa imagem, entre naquela atmosfera de paz, não é? E se você tem a memória auditiva, então faça uso da afirmação e vá sentindo o significado das palavras. Começou a relaxar mais? Foca só na respiração, sem forçar, tá? Nada artificial. Deixa a respiração acontecer naturalmente e foque na sua respiração. Vá focando na sua respiração. Se a mente perder o foco, se ela começar a pensar em algo que seja totalmente fora da meditação, alguma preocupação, alguma coisa que você tenha que fazer durante o dia, volte, no caso, para a imagem, se você visualizou algo, ou então você volta para a afirmação. Recuperou o foco, continua ali focando na respiração, tá bom? E basicamente essa é a técnica. E quanto mais a mente foca na respiração, mais você relaxa, mais profundo é o seu relaxamento. Mais uma coisa, se vocês quiserem, vocês podem cronometrar o tempo que vocês ficam exercitando o relaxamento mental. Eu recomendo começar pelo menos com 3 minutos, tá bom? Então vocês começam com uns 3 minutinhos, podem marcar num cronômetro. Tomem cuidado de escolher um alarme que seja gentil, que seja calmo, que combine realmente com aquele momento de relaxamento. E aí o que vocês podem fazer? Vocês podem ir aumentando esse tempo gradativamente. Então 3 minutos é o mínimo, tá, gente? Porque menos que isso aí fica realmente muito pouco. Então eu recomendo que vocês comecem com 3 minutos e que vocês aumentem esse tempo ao longo de sua prática. Então 3 minutos, o ideal é chegar até 15 minutos, tá? Pode ser mais, mas eu considero que o ideal seria 15 minutos, 2 vezes ao dia, pela manhã ou à noitinha. Se não der, 1 vez por dia, tá bom? E vocês vão ver como esse relaxamento ele é benéfico para a saúde, não só do corpo, como da mente e das emoções. Tudo bem? Vou deixar novamente um convite para vocês visitarem o site Poder Interior, que é o www.adelisantos.com.br, está aqui na tela. Tá? Gostaria também de pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu like no vídeo, porque ajuda muito na divulgação, deixem comentários. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pela companhia de cada um de vocês. E como eles dizem na Índia, Namastê. O Deus que está em mim, o divino que está em mim, cumprimenta o divino que está em você.